Olá, eu sou a Cláudia Carnevale, estamos aqui novamente com o nosso convidado, Belfari. Tudo bom, Belfari? Tudo bom, Cláudia? Belfari Garcia Guiral, ele está atualmente como secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde aqui em São Paulo. E nós vamos aprofundar um pouquinho a respeito sobre a atuação dos conselhos. Bom, Cláudia, obrigado. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui contigo, né, no Portal do Saber, refletindo um pouco sobre a participação social no Brasil, né? Os conselhos. Os conselhos têm uma atuação direta sobre dois aspectos, né? Primeiro, na questão dos instrumentos de planejamento. A legislação que regulamenta a Constituição prevê alguns instrumentos de planejamento, que seriam os planos de saúde, e este plano ele tem uma abrangência, vamos dizer assim, de 4 anos, ele é quadrimestral, né? E ele sempre termina um ano após o governo sair, que é para que ocorra essa transição sem prejuízo das ações e sem que a sociedade sofra esses problemas de alternância de governo, né? Estes planos, eles são aprovados pelos conselhos de saúde, nas 3 esferas de governo. O município, o Conselho Municipal de Saúde, aprova o Plano Municipal de Saúde, como o Estado aprova o Plano Estadual de Saúde e assim sucessivamente o Nacional também aprova seu plano de saúde. Este plano de saúde ele é construído pelos técnicos, né, da área, as pessoas que se envolvem com determinadas questões, né, e a participação social, o Conselho contribui com algumas propostas, tá? Este plano que o governo traz, ele atende todas as necessidades da população, então este consenso, esse bom senso, esse diálogo entre sociedade e governo, aprova-se o plano, um plano de saúde. Este plano, ele é dividido em 4 momentos. Então, a gente tem uma programação para cada ano. Esta programação é a tradução do que está no plano de saúde para aquele ano. Então, anualmente, o conselho se debruça aquelas ações, né, para saber, isto está de acordo com aquele plano que nós aprovamos? Sim, Né? eu acho que com relação a isso também, pensando nas necessidades, a gente tem que lembrar que é em cima de indicadores de saúde. Perfeito. Certo? Porque Uhum. cada município, cada território tem a sua necessidade, certo, Belfari? Uhum. E a gente tem indicadores de saúde que muitas vezes, na verdade, refletem as doenças que ocorrem no território que os municípios e os estados eles devem cumprir aí as suas respectivas metas. Você toca num ponto bastante interessante, que além dos indicadores de saúde, né, tem aqueles indicadores que são básicos, Isso. né, e tem alguns indicadores que são complementares, né. Então, o mínimo que tem que colocar são os indicadores, e aí a gente pode dar Dá um alguns exemplos. para não ficar assim tão teórico, né? Por exemplo, nós vamos reduzir a morte materna em 1 dígito. Tá? Então, isso faz com que todas as ações daquele plano ou daquela programação tenham uma diretriz. Qual a diretriz? É reduzir o indicador em 1 dígito. Tá? Não adianta a gente pensar outras coisas, quer dizer, também é importante pensar outras coisas que não estavam lá no plano. Mas eu tenho que garantir o mínimo, que era aquilo que está no plano. Quando a gente fala de município, por exemplo, tem alguns indicadores, ou um outro indicador, internação por causas sensíveis à atenção básica. Né? O que é isso? O que é isso? Por exemplo, eu estou internando uma pessoa, né, por uma falta de ação, vamos chamar assim, uma falta de ação da atenção básica, atenção primária, que é aquela unidade básica de saúde ou equipe de pessoa, estratégia de pessoa da família,
né, que vai verificar vacinação, por exemplo, o controle da diabetes, o controle da pressão arterial. São coisas simples que eu posso resolver num ambulatório, posso resolver numa unidade básica de saúde. Eu não fiz, eu tenho que internar. Eu caio numa atenção hospitalar porque eu não dei conta na unidade básica. Então, isso é um indicador onde, se eu sou responsável pela unidade básica, pela atenção básica, eu tenho que entender e saber onde que eu estou errando. Sim. Onde que eu posso melhorar. E só um parênteses, né? Apesar de ser um indicador básico para todo município no nosso território brasileiro, esses exemplos que o Belfari trouxe diz respeito à nossa principal causa de mortalidade, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são doenças do aparelho cardiovascular. Que os fatores de risco, né, a gente já sabe, que diz respeito à questão da obesidade, sedentarismo, alimentação, a própria questão da violência, né, que isso causam as doenças que o Belfari colocou. Só te interrompendo, mas é um dado importantíssimo, Sem porque dúvida, imagina se essas questões básicas não são feitas lá no território, a gente está contribuindo para o aumento dessa mortalidade que cada vez mais acomete a nossa população. E sendo que atuações mais simples, não necessariamente na construção de hospitais, de contratação de médicos, mas exatamente trabalhando nessa perspectiva desse controle, a gente já consegue diminuir essas mortalidades, que muitas vezes são evitáveis. Você começa a regular o sistema, Sim. né? Você começa a dizer, por onde eu entro no sistema, e você tem previsão, né? Você consegue se planejar para que aquilo seja realmente efetivo, né? Eu diminuo a incidência, eu passo a não mais falar de doença, né? Já que eu sou um conselho de saúde, eu tenho que verificar a saúde, como anda, né? E entra as questões, não só do acesso, mas as questões como a inter-relação ou a interface com o cidadão na sua plenitude, que é educação, que é cultura, qualidade de vida, é estar bem. Então, se eu estou bem, né, com todos os fatores externos e internos, eu tenho uma saúde adequada, né? Então, eu passo a não só verificar a questão da doença, mas aí eu passo sim a discutir saúde. São 2 pontos. E essas construções também podem ser pelas conferências de saúde. Né? Para a gente construir um plano de saúde, isso também é previsto que há 4 anos nós façamos uma conferência de saúde. Né? Esta conferência de saúde, a gente até brinca com a etimologia da palavra, conferir, né? Como que estamos para que a gente possa propor algo, né? Então, são representantes de toda a sociedade que, por delegação, vão e discutem o problema todo de saúde, fazem propostas, né? De acordo com algumas diretrizes pré-estabelecidas ou pensadas para melhorar, né? De acordo com as necessidades que a gente tem. Então, constrói-se propostas. Estas propostas, normalmente, fazem parte dos planos de saúde. Né? E aí a gente tem um casamento perfeito do que o governo que foi eleito e se comprometeu com a sociedade colocou ele lá para fazer aquilo com toda a real necessidade a longo prazo. Então, esta junção, né, traduz os planos de saúde. E isso é o que você trouxe logo de início, né, falando da nossa grande diferença com relação aos outros países, que é justamente, né, compreender todas as representações aí do nosso povo, para que a gente de fato cumpra com a nossa missão de promover uma saúde pública. É isso? É isso. Temos alguns desafios, muito mais, né? E que nós vamos já
te convidar para o próximo programa aqui para conversar, pode ser, meu Fari? Deve, porque eu já estava aí me empolgando e entrando em outras questões que acho que dá muita reflexão importante. Sim, muito obrigado, meu Fari. Até a próxima, então. Até a próxima.